Olá pessoal, hoje nós vamos discutir sobre o aparelho locomotor passivo. O que a gente considera como passivo? O que não tem movimento. Então, ossos e articulações, eles dependem do tecido muscular para dar movimento a esse corpo. Então, comparando aí, vocês estão vendo o esqueleto de um cavalo e o esqueleto de um ser humano. Veja os grupos aí, ó, a cabeça, a coluna, a cauda, Então esse esqueleto, ele vai necessitar do músculo para movimentar esse conjunto. E aí o animal, né, ele se locomover. Todos os órgãos que são encarregados da progressão, o movimento e sustentação do corpo fazem parte desse aparelho locomotor. Aparelho é o conjunto de sistemas. Então a gente vai ter sistema ósseo, sistema articular e o sistema muscular. E ele vai dar mobilidade para esses apêndices do esqueleto. Apêndices, pessoal, aqui a gente fala de membro torácico e membro pélvico. Então, vocês têm aqui a região, né, de braço, de perna, são esses apêndices, porque estão conectados, eles estão apensados no esqueleto do eixo, esqueleto axial. Então, a gente tem o esqueleto de cabeça, coluna e cauda e quadril, formando o esqueleto axial. E já o que está preso nesse eixo, né, as costelas também externas, esqueleto axial. Então, o que está conectado nesse eixo são os membros torácico e pélvico. Então, esse aparelho locomotor passivo, ele tem aí o sistema esquelético articular, que é o conjunto de ossos e cartilagens. Observem nesse feto, vocês estão vendo, né, só osso e cartilagem. O osso em rosa e a cartilagem em azul. Então, conectando, por exemplo, costelas com o externo, que aqui ventralmente, a gente tem aqui em azul as cartilagens. Mesma coisa aqui, ó, na patinha. Então, entre aqui uma vértebra e outra. Então, nós temos diferentes tipos de articulação que conecta esse osso, né? Um osso com outro osso. E forma todo esse sistema de sustentação desse corpo. Então, a gente tem o sistema ósseo, que ele dá a estrutura, a firmeza. Pessoal, sistema ósseo, tecido ósseo, ele é muito duro, porque ele é calcificado, ele é mineralizado, ele tem uma matriz orgânica, que aí os minerais se agregam ali nessa matriz orgânica e formam o osso. Só que ao mesmo tempo que ele é muito resistente e firme, ele é maleável para reconstituição. Poxa, mas parece que agora ficou contraditório, né? Vamos explicar. Vocês estão aí sentados me escutando. O fato de vocês estarem sentados, o quadril de vocês está em contato com a cadeira, principalmente o osso isquio aí, né? Então, força com a madeira, com a cadeira. Os osteoclastos, que são células lá do tecido ósseo, eles estão digerindo a estrutura óssea e os osteócitos estão formando novo tecido ósseo. Isso é constantemente no corpo. Então, depois dessa aula, o esqueleto de vocês vai estar diferente do que antes da aula, entende? É uma remodelação óssea. Isso acontece a todo tempo. Por isso que eu falo que o tecido ósseo é firme, mas ele é muito plástico, ele é muito moldável. Ele está constantemente se renovando.
E então vocês têm que imaginar isso, e a cartilagem está entre um osso e outro para fazer um movimento, para ajudar nesse movimento aí desse corpo. E o músculo funciona como um estilingue, ele prende numa projeção óssea, em outra projeção óssea, para auxiliar no movimento e formação das alavancas que fazem com que esse corpo, né, saia da posição, né, ele se movimente. Então observem aqui, olha que bacana, as linhas de pressão e tração nesse osso, né? Lembra que eu falei que ele tem paredes, ele tem constituições aqui, né? Os osteócitos vão fazendo essa remodelação. Ele pega a matriz mineral e põe na matriz orgânica e faz a constituição da parede aí do osso. Então ele tem vários tecidos aí envolvidos. Ele tem tecido conjuntivo mineralizado, ele tem a parte de tecido ósseo, né? Que está se formando. E olha que bacana que ele tem resistentes à pressão e à tração. Esse formato aqui, por exemplo, do fêmur, aqui está a cabeça do fêmur, né? E aí você já vê aqui a projeção lateral aqui, né, do fêmur, e como essas linhas de tração ficam dispostas. Vocês vão ver isso com detalhes na parte de histologia, que é a constituição do tecido, né? Então eu não vou entrar em detalhes com isso aqui, mas você tem ali os osteócitos e osteoclastos, já falei, os osteoblastos que estão formando células desse tecido ósseo, e ele se organiza de forma que ele tem uma parede externamente, e ele tem uma parte interna que é mais porosa, pensando num osso longo, né? Igual a gente pega aqui, né? Um fêmur, aí a gente vê que ele tem a sua cabeça para articular ali no quadril. Então esse é um osso longo, a parte externa dele é mais dura, e internamente, deixa eu pegar um osso aqui, esse aqui está quebrado, ó. Vocês vão enxergando que ele é poroso por dentro, é o que chama de medula óssea, né? Então aqui dentro vai ter a parte de vasos sanguíneos, inervação. E vocês vão ver que tem forames, são furos mesmo nesse osso, que é por onde, aqui mesmo tem um furinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo projetar aí para vocês conseguem ver na webcam. Esse furinho aqui a gente chama de forame nutrício. Então por aqui entra uma artéria, sai uma veia, que vai entrar dentro da estrutura tubular aqui desse osso, para irrigar e drenar esse osso, tá? Então, estrategicamente você tem forames, aqui tem um outro, por onde entra e sai essas tubulações. Também inervação, tá? Por isso que fraturas são doloridas, né? O osso também é inervado, ele é vivo. Aqui nesse caso não, né? Porque aqui só ficou a matriz mineral. Mas a matriz, quando o animal está vivo, a matriz orgânica, né, compõe principalmente aqui a parte medula, né, óssea, né, você tem matéria orgânica. Vamos seguir aqui no raciocínio. A gente tem na estrutura desse osso uma epífise, uma diáfise e uma metáfase. Esse osso aqui, né? Então aqui é a epífise. A diáfase é toda o corpo mesmo do osso. Periósteo, é perímetro, é em volta. Tudo que está em volta é periósteo. Quando você tem um tecido compacto, né? Esse osso aqui mesmo, ele é compacto. A parede desse osso aqui também é compacta. A parte interna desse osso que é tubular já esse aqui é um osso tubular também, né? Você tem uma parte mais porosa. Endósteo é a parte interna. Endo vem de interno, né? Então a parte interna do osso, a parte medula óssea mesmo é endósteo, nesse osso aqui.
E também é esponjoso. Vai formando essas trabecas. Deixa eu ver um aqui, olha. Olha que bonito. A parte porosa desse osso. Não sei se a webcam vai pegar com tanto detalhe, ó. Parece uma tela. Que também é a medula óssea. Então aqui é cheio de célula quando o animal está vivo. Aqui não, como já foi... essa peça foi cozinhada, né? Então a matéria orgânica saiu, só ficou a estrutura mesmo rígida. Mas aqui dentro é onde você tem várias células, reprodução de células sanguíneas, por exemplo, né? Tem muita gordura. As projeções ou saliências ósseas. Isso interessa demais, porque você vai ver um animal e você vai ter que classificar ele. Você vai ter que dizer se ele dá registro ou se não dá registro, não é? Então, para isso, você faz a avaliação do preenchimento de gordura, né? Então, em determinados locais do corpo, a gente tem que fazer essas avaliações. Deixa eu colocar uma imagem aqui de um animal para a gente... Olha, né? Você olha esse esqueleto aqui, nós temos aqui cabeça, pescoço, tórax, abdômen, a parte do quadril e a cauda. Então, o esqueleto axial é composto por toda essa coluna, além da cabeça, as costelas e o externo, e o quadril. O quadril é esse osso da bacia. E os apêndices, olha, fêmur está conectado ali no quadril, tibia e fíbula, né? E depois tarsos, os metatarsos e as falanges. E no braço a gente tem escápula, húmero, radiúna, carpos, metacarpos, as falanges, são 3 falanges, né? Tá, isso aqui é a estrutura de esqueleto. Agora, vamos observar um animal aqui coberto. Olha, esse animal, como ela tá magra, fica mais fácil de vocês visualizarem os ossos. Observem, dá para ver as costelas. Essa parte do vazio, que é o termo que usa na roça, né? Olha, o vazio, essa parte triangular que tem aqui depois das costelas. E aqui o osso ilho, né? Então, esse vazio aqui é a parte do abdômen. Em cima é a coluna lombar, né? Então, dá para vocês verem aqui também a escápula, que é a região de ombro. A região aqui, olha, do húmero, que é a região de braço. Então, nós temos o cotovelo, que é a região do olécrano. E aí vem o braço, o antebraço, que é radiúna, os carpos, e aí já vai formar a mão. Mão é formada por carpos, metacarpos e as falanges. É igual a nossa mão, né? A gente não tem aqui, ó, os carpos, que é a munheca. Tudo isso aqui já faz parte da mão. Carpos, metacarpos, nós temos 5 metacarpos e as falanges. Então, os nossos dedos são 3 ossinhos, 3 falanges e a unha. Mesma coisa aqui com a vaca que eu estou mostrando. Então, a região de carpo, metacarpo, falanges é mão. Se for pé, são os tarsos, que vem a região do curvão, a região da onde é o calcânio, né? O tendão de Aquiles. Essa região onde coloca peia na vaca para tirar o leite, que é o curvão que a gente fala ali, termo que usa na roça. Então, ali começa a região dos tarsos. Depois, metatarsos e as falanges. Como eu falei, a nossa mão tem 5, mesma coisa com o pé, né? Aí a gente tem o primeiro dedo, segundo, terceiro, quarto, quinto. A vaca, ela tem já 2 dedos, que são onde ela firma o pé. Os outros 2 dedos são menores, que a gente fala de presunho, e o 5º dedo ficou um resquício. Então, a vaca, ela pisa com 2
duas falanges, né? Desculpa, com 2 dedos. Cada dedo é composto por 3 falanges, não é isso? E aí ela tem um casco aqui, duas unhas, que é o casco. E os presunhos dela também tem a sua unha. Pode falar. Como diferencia o rádio e a una Para separar, deixa eu colocar uma imagem aqui do esqueleto, fica mais fácil. Aqui, essa aqui fica bacana, deixa eu pôr ela maior. Aqui a gente tem uma vista lateral esquerda. Então, olha, escápulo, que é ombro, braço é o húmero. E aqui ó, a gente tem o rádio, que é mais largo, e a una. Tá vendo que ela parece uma alavanca, que ela entra nesse sulco aqui do húmero? Ela encaixa aqui. Então, a una ela é mais fina e comprida e encaixa aqui nessa região aqui do húmero. Opa. Deixa eu colocar menor aqui. Então, a una é mais interior. Isso. Ela é caudal. Ela é mais caudal. Quer ver? Tem um quadro aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Que aqui a gente tem as depressões. Então, a depressão... Deixa eu ver se ela fala aqui, é do húmero. Tá meio apagado, né? Ele não tá falando, porque esse quadro ele fala de projeção e de depressão no osso. Ele tá falando aqui. Então, olha aqui, nós temos uma vista caudal do osso, do braço, que é o húmero. Então, a gente tem aqui, ó, a articulação com a escápula, que é a cabeça do húmero. Aí, tá vendo que ele tem um colo. E aí, ele tem uma projeção aqui lateral, que chama tuberosidade deltoide, porque o músculo deltoide encaixa aqui. Pessoal, vocês têm que imaginar que toda a face lateral, e aqui é a lateral direita, e aqui é a medial, toda a face lateral você tem mais projeção de osso. É até lógico isso que eu estou falando, porque se você for parar para pensar, se a projeção desse osso fosse para a face interna, vamos supor, aqui no meu braço, ó, face lateral e aqui face medial. Medial não está próximo ao corpo? E lateral está fora do corpo. Se a parte de projeção fosse para dentro, não ia ficar machucando aqui com o tronco? Então, as projeções, elas são lateralizadas. Tá? Então, aqui, essa projeção que a gente está enxergando aí do húmero, que chama tuberosidade deltoide, ela é lateral. Tá vendo essa depressão, número 5? É uma fossa do olécrano. O olécrano, pessoal, olha aqui, ó, uma vista lateral, tá vendo? Com a tuberosidade deltoide. Aqui é uma vista medial, você veja que é mais liso, né? Então, quando a gente pega aqui, ó, lá na fossa do olécrano, parece uma alavanca aqui, ó, o número 1, vocês estão vendo, é a una. Exatamente chama tubérculo do olécrano. Onde está apontando a seta aqui. Então, o olécrano que faz parte da una, ela encaixa naquela depressão. E por que eu estou falando isso aí para vocês? Ele funciona como uma alavanca, que é o cotovelo. Então, por isso que eu estava te falando, ela é mais caudal. Agora vamos ver aqui, ó, uma vista caudal que é da direita e uma vista caudal do rádio da una. Veja, em bovino, a una é muito... Ela está colada ali com o rádio, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, uma linha, que é onde solda essa una.
A gente pega nos outros animais, elas são separadas, aqui ela está fusionada, né? E aí você tem, nessa vista caudal aqui, olha, veja, a una, ele está falando qual antímero que é. Aqui está o rádio a una. O 7 aqui embaixo é o processo estiloide lateral. E o 6, processo estiloide medial. E o número 5 é a crista. Tá. Então, o que vocês precisam saber? Que a una ela é caudal e mais lateral. Se você ver aqui ó, uma vista cranial do osso, que é a imagem à esquerda, dá para ver que lá atrás, olha o olecrano, ele não está mais lateral, né? Então, e também ele é uma projeção, né? Se ele ficasse muito medial, ele ia machucar a região de costela. Então, isso vocês têm que ficar atentos, né? Dessa questão de projeção óssea ser mais lateral do que medial, isso pensando em membros. E a mesma coisa com coluna, né? A gente tem todas aquelas vértebras, processo espinhoso, que é dorsal, e aí a asa da vértebra também, ali ela é no sentido horizontal, né? Mas você tem a espinha fazendo esse movimento. E aí você tem grupos musculares preenchendo ali. Na verdade, os grupos musculares estão tracionando esses ossos, estão mantendo essa pilha de ossos na posição. Então, a tendência de projeção óssea é ser lateral, ser externa desse corpo, né? Até para não machucar o animal. Então, o rádio é proximal e a una é lateral. Aí a gente tem que ver essa questão do conceito de proximal e distal. Então, é assim, ó. Deixa eu colocar esse osso aqui, ó. Então, vamos ver. Aqui eu tenho o fêmur. Então, eu tenho a cabeça do fêmur que vai conectar ali com o quadril. Então, tá vendo essa projeção aqui, ó? Ela é lateral. E aqui, ó, medial no corpo. Aqui, ó, você já tem um sulco, né? E aqui também você tem outro sulco menor. Então, essa aqui é uma vista cranial e aqui é uma vista caudal. Mas o que você tem que saber com relação a proximal e distal? Quando esse osso está mais próximo do corpo, do eixo do corpo, a gente fala proximal. E quando ele está mais distante do eixo do corpo, ele está mais distal. E aí outra posição que a gente fala, lateral e medial. Medial está mais próximo ao meio do corpo. Então, os ossos de membros, a gente usa muito o termo proximal e distal. Mas proximal e distal do quê? Nesse caso aqui, eu estou falando que ele está mais próximo do corpo. E aqui ele está mais distante do corpo, do eixo do corpo. Tá certo? Então, os termos de próximo e distante, você vai usar, na verdade, todos, né? Medial e lateral também, com relação a quê? Sim, é porque, na verdade, eu errei os termos. Era se o rádio é mediano e a una é mais lateral. Isso, tá certo. Ela se joga mais lateralmente, ela é caudal. Então, a gente fala que ela é caudo medial. Caudo lateral, desculpa. Ela é caudal e lateral ao mesmo tempo. Sim, ela se joga mais lateral, porque é o cotovelo, né? Ele faz esse movimento aqui, né? Ele encaixa, você sente aqui, ó, a fossa, onde o olecrano se articula para fazer aquela alavanca, né? Então, aqui é una. E aqui a outra parte é o rádio. E é muito interessante essa articulação, porque ela gira, né? Porque entre o rádio e a una, não no caso o bovino, que é mais ele está fusionado, mas os outros animais, o nosso também, você sente o sulco aqui, ó, né? Então, eles são separados e tem uma articulação aqui, ela é fibrosa e ela permite esse giro. Isso aqui no ser humano, em macaco, né? Não é todos os animais que fazem esse movimento com tanta facilidade. E aí a gente consegue girar. É muito interessante, eles se cruzam, eles
torcem, na verdade. Muito bacana o arranjo aqui em ser humano. Certo? Deixa eu compartilhar novamente a tela. E a fíbula? Qual que é a medida e qual que é a lateral? Beleza, deixa eu também colocar outra imagem. Os animais domésticos, né, que nós estamos estudando aqui, eles têm muita dificuldade de fazer o que a gente chama de circunvolução, que é justamente esse giro assim, né? Então você veja que o movimento deles é mais duro, né? Eles não conseguem. Além do mais, a gente ainda tem também a questão da escápula presa, né? A gente tem uma clavícula aqui, ó. Primata tem clavícula, gato tem clavícula. Então, por ter clavícula, ele consegue girar mais. O gato, já viu o gato batendo em cachorro? Ele faz assim, com a pata. Se você for ver, o cachorro já não faz isso. Ele não entende, por isso que ele apanha de gato. Como o gato tem clavícula, ele consegue bater na lateral. E o cachorro não, o cachorro pula assim, né? Então ele compreende esse movimento, mas é por causa do fato dele não ter clavícula, o cachorro. E aí o gato ele consegue abraçar, vamos dizer, fazer esse movimento. Sim, você estava perguntando outra coisa. Então o radiaúna do bovino... Então o radiaúna do bovino é unido? É fundido, uhum. Você viu que é preso? É pena que aqui só tá de bovino, né? Mas depois vocês olham lá no outro livro. Eu tenho a imagem, eu vou mostrar do equino ali, dá para vocês terem uma noção. É porque eu não tô sem o esqueleto aqui, sem mostrar para você. O que eu tenho aqui é tíbia e fíbula, que é a mesma ideia do tamanduá que eu tenho aqui. Eu tô montando o esqueleto. Deixa eu mostrar a ideia da tíbia e da fíbula aqui do tamanduá, que você vai... É a mesma ideia do rádio da 1. Tanto é que eles são correlatos, né? Eu vou explicar o que eu quis dizer com isso daqui a pouco. Bom, enfim. Nessa imagem que vocês estão vendo aí é de bovino. A tíbia é a fíbula. Só que a fíbula no bovino também é fundida. É só um biquinho. Aqui no caso está quebrado, sabe? Ela fica na lateral também. É a mesma ideia da una. A una não é mais lateral? Caudal e lateral, né? Aqui ela é lateral, só que é só um biquinho. Tá quebrado. É a fíbula. E esse resto de osso é a tíbia. Se for olhar o do tamanduá, que tá aqui na minha mão, deixa eu mostrar para vocês. Né? A gente tem aqui a tíbia e aqui a gente tem a fíbula, tá? Então ela vai e se conecta. Tá vendo que tem uma distância? Certo? Então é isso que eu tô falando, não é fundido. No bovino é, tá? Então você tem uma variação. Esse animal aqui ele tem muita força, né? Tanto em braço como em perna. Então ele tem já um desenho diferente. Certo? Então a mesma coisa com o radiaúna. Pena que quando eu fui fazer, esse animal estava muito quebrado, a parte do braço dele, então eu não consegui aproveitar para mostrar para vocês, sabe? Mas o radiaúna é uma loucura, né, tamanduá? A força que ele tem, né, para furar o cupinzeiro. Então eles são separados, eles fazem muito bem esse movimento, melhor tanto que a gente. Mas é a diferença da espécie, né? A função, ele precisa de muita força na garra para furar o cupinzeiro. Certo? Então o rádio é sempre que a una. Ele é sempre o quê? Repete que cortou. Mais grosso que a una? Sempre o rádio é mais grosso que a una. Sim, entendi essa pergunta. Você tem muito mais fratura de uma do que de rádio, né? Depende também, né? Por causa da pancada, mas a una também por ser lateral, né? Ela acaba recebendo impacto primeiro. É a mesma coisa com a fíbula, né? A tíbia e a fíbula. Você tem muito mais fratura de fíbula do que de tíbia. É a mesma ideia da uma no braço. O que eu estava falando de correlato aquela hora? Deixa eu mostrar aqui outro slide. Olha que bacana esse esqueleto do suíno.
A gente tem aqui, olha, o esqueleto axial, que é o eixo do corpo, né? E os apêndices. O que é a correlação que eu estou fazendo? Membro torácico e membro pélvico, eles têm uma correlação assim, ó. Você tem o cinturão torácico e o cinturão pélvico se correlacionam. Eu expliquei isso na aula passada, naquela gravação. Então, quem é o cinturão torácico? Aqui a gente tem a escápula, que está prendendo, né, a região do braço nesse corpo. E quem está prendendo coxa ali no esqueleto axial é a região do quadril. O quadril, vocês estão vendo aí na imagem, ele é composto aqui, ó, do ilho, do isquio e o pubis aqui ventralmente. Então, a cabeça do fêmur, ele está aqui que a gente chama de acetábulo, né? Ele se encaixa aqui nessa fossa, né? Ele gira. Então, a perna, você consegue até fazer uma abdução e adução, né? Você afasta e aproxima do corpo e você ainda consegue tirar a perna. Então, depende do animal, ele abre bem, né? Já viu que as bailarinas, né, conseguem abrir bem assim as pernas, deitar, sentar, né, fazer aquele movimento. Tem essa articulação dela, tem bastante mobilidade. Dos animais que a gente estuda aqui é mais travado, né? Porque você tem toda uma massa muscular aí também prendendo essa coxa aí nesse esqueleto axial. Mas o que eu quero que vocês façam a correlação? Ombro com quadril. Então seria escápula com a parte de ilho, isquio e pubis. É o cinturão. A cintura onde vai apensar os membros. Depois você tem braço. Braço a gente tem húmero, o osso húmero. E na coxa a gente tem fêmur. Depois a gente vai para antebraço com radiúna. E a gente vai para perna com tibia e fíbula. Depois a gente tem carpos, começando mão, né? E começando o pé a gente tem tarsos. Depois metacarpos e metatarsos e as 3 falanges. Então aí a gente vai ver dígitos. Como é que funciona a questão de dígito? Isso é importante. Eu estava falando num outro momento. Nós temos aqui o suíno mesmo, né? Ele pisa aqui com 2 dedos. Aí tem os 2 presões, igual na vaca, e o quinto e o dedo aqui, ele ficou um resquício. Então a gente tem o dedo 1 virou um resquício, o dedo 2 é o presunho, lado medial, dedo 3, onde ele apoia bastante o corpo, e o dedo 4, e o dedo 5 também o presunho, na face lateral. Então esse formato é o mesmo de bovino. A Vitória, pode falar, Vitória. Professor, então a escápula faz parte do esqueleto axial ou do apendicular? Aí fica aquela dúvida, né? Porque no esqueleto axial a gente tem a escápula e tem clavícula. Aqui nos animais você não tem a clavícula, fica só a escápula. Tá na parte de cinturão. Só que acontece, como ele não tem a clavícula, ele não forma um arco, né? Se a gente pegar o do ser humano, forma um arco aqui por causa da clavícula com uma escápula aqui atrás. E aqui nos animais o que acontece? A clavícula ela fica lateral, ela não fica dorsal igual no ser humano. Porque é um arranjo diferente de corpo, né? A gente tem muito mais movimento, a gente faz essa circunvolução. Os animais não é travadinho assim, é que a gente estuda? Porque essa escápula, ela não fica nessa posição, ela fica lateral nos animais. Quem fecha, quem segura os braços nos animais aqui, mais é grupo muscular. É trapézio, é a parte que fecha, prende a escápula, que fica lateral. Então, isso pode dar uma certa confusão na cabeça de vocês, né? Então, é só vocês imaginar que, como os animais, eles têm muito mais grupos musculares, tanto em braço como, né, nas pernas aqui, o arranjo é diferente. Por isso que ele é tão travado. Certo? Enfim, mas eu quero que vocês façam essa correlação.
de cinturas e de braço, coxa, antebraço e perna. Acho que fica mais fácil de vocês até entenderem como que esse animal se equilibra também para movimentar. E os ângulos, deixa eu compartilhar de novo aqui para vocês. Em vez de ficar decorando, né? Entende o desenho do corpo do animal? Olha, você tem aqui a escápula e aqui quadril, tá vendo? Posições diferentes, mas a ideia é a mesma. Aí vem fêmur e aqui o húmero. Estão vendo que eles vão meio que em sentido contrário, ó. Una e rádio, aqui tibia e fíbula. É que é para equilibrar o corpo. Os ângulos são em posição, ó. Faz o ângulo aqui entre o húmero, o rádio e a una. E aí você faz o ângulo aqui entre fêmur e tibia e fíbula. Aliás, falando em tibia e fíbula, é aquilo que a gente estava discutindo aqui, olha, a fíbula aqui. Deixa eu pôr em maior aumento, olha que interessante. Né? A fíbula, tá vendo que ela é lateral? Né? E ela articula aqui, tanto na porção proximal como na porção distal. E aí a tíbia é bem mais grossa, maior, né? O do bovino é só uma pontinha, a fíbula. Deixa eu pegar um outro desenho aqui do cavalo, para a gente ver isso, que surgiu a dúvida, né? Vamos. Aqui, ó, o do cavalo. A fíbula é um pouquinho mais comprida, mas pouca coisa. São arranjos diferentes do corpo, né? Aliás, falando em cavalo, vamos ver aqui a questão de dedo dele, da falange, a mão, né? Então, lembra que eu falei, né? Ó, mão começa o quê? Carpo, metacarpo, falange, e tem a unha aí na falange distal. Isso aqui é importante. Então, nós temos assim, olha, o arranjo. Lembra que eu falei, são 5 dedos, né? O que acontece? No bovino, o dedo 1, ele vira um resquício, bovino e suíno, né? O dedo 2, que tá aqui, e o dedo 5, vira os presunhos. Então, ele apoia mesmo o corpo, mesmo no dedo 3, dedo 4. No equino, ele vai apoiar no dedo 3 e os outros viram resquício. Então, ele apoia o peso dele todinho no dedo 3. Então, vocês imaginam, o cavalo pesa em torno de 800 quilos, né? Depende, se for uma raça maior, pode alcançar 1 tonelada, mas apoiando em cada membro só em um dedo. Lembra que as falanges são 3 falanges, né? A gente tem aqui nos dedos. Falange que está mais próxima do corpo, falange do meio e a falange mais distante do corpo. Então, na falange distal é onde a gente tem a unha. Aqui no cavalo, ó, na falange distal, a gente também tem a unha, que a gente chama casco. A gente vai ver isso melhor em tegumento, vai ser daqui a 3 semanas, né? Na falange distal. Esse osso grandão aí na mão do cavalo é metacarpo ou falange? Aqui, deixa eu apontar, a gente tem metacarpo comprido. Aí depois vem falange proximal, falange média, falange distal. No equino, a falange distal tem esse formato aqui mais pontudo, né? E o casco encaixa aqui. Ah, entendi. A falange distal, mais distante do corpo. E essa aqui é a falange mais próxima do corpo, mas está articulando com o metacarpo, que é comprido. É só você fazer a correlação com a mão da gente, né? Ó, aqui na munheca é carpo. Esses ossos compridos aqui, né, são os metacarpos. E aí vem a falange, os dedos, que é composto por 3 falanges. Falange proximal, falange média, falange distal. Na falange distal a gente tem a unha. A nossa unha só cobre um pedacinho, né? A do cavalo, do bovino, do suíno, cobre tudo, né?
que é a falange distal. Ele envolve a falange distal. Porque o animal pisa, né? Só com a pontinha da falange. A gente não. Nós somos animais bipedais. A gente pisa só com os pés, né? E os nossos pés a gente pisa com o metatarso. Tanto é que o nosso calcanhar fica atrás do pé, né? Aqui, ó, se a gente pegar nessa imagem do cavalo, o calcanhar é aqui, ó. É justamente sim bovino onde a gente põe a corda, né? A peia. Enfim, o calcanhar ele tá lá em cima. Do calcanhar até a ponta da falange distal é pé. Tudo isso é pé. Fica estranho, né? Olhando assim. É porque a gente pisa com o metatarso. O nosso calcanhar fica atrás, não é? O animal não. O animal pisa, o cavalo aqui, ele pisa só com uma falange, né? A falange distal, só um dedo em cada membro. Ele apoia o corpo dele. Por isso que a gente preocupa tanto com o cavalo, com o aprumo, né? Com o que ele está pisando. O bovino, o suíno, ainda tem duas, né? Ele apoia com 2 dedos, então se um machucou, você ainda põe um taquinho de madeira para ele pisar ali e ficar com a outra falange no ar para cicatrizar, né? O cavalo tem jeito não. São todos os animais que têm 3 falanges, assim como a gente, ser humano? É, tudo. Os que a gente estuda aqui é tudo nesse arranjo. Agora sim, tem o detalhe que nós temos o polegar, que é 2, né? Só tem 2 falanges. Os outros dedos, tudo é 3. Aqui nos animais, o dedo 1, que é o polegar nosso, ele fica um resquício, fica uma castanha. A gente vai ver isso em tegumento, uma aula nossa ainda, mais para frente. Né? Então a gente nem conta ele, né? Mas é interessante. Nós temos, é o que diferencia muitos movimentos que a gente faz, diferentes dos outros animais, é por causa desse polegar, olha, esse movimento que ele faz, foi um salto na evolução. Porque por causa desse movimento a gente consegue, né, escrever. Você tem muito mais movimento. Interessante, né? Mas ficou só 2 falanges. Interessante, né? Outra forma que a gente tem de catalogar os ossos é se esse osso tem uma forma, a forma mesmo dele anatômica, né? Se ele é longo, né? Ou se ele é curto, igual esse nasal que eu tenho aqui, que eu te mostrei, né? Ele encaixa aqui no nariz do suíno. Aliás, esse osso aqui, né, ele encaixa bem aqui na ponta do nariz, por isso que ele consegue fuçar. É muito interessante. Esse movimento de fuçar dele é porque ele tem esse osso que ele é mais chato, né? Então, ele dá base para o focinho dele para se movimentar. Então, esse osso ele é classificado como um osso curto. Uma outra classificação para ele é de osso esplâncnico. Ossos esplâncnicos são que eles não se articulam com outro osso. Ele tem tecido que prende ele ali no osso. É a característica dele. Um outro osso esplâncnico que a gente tem são os ossos que ficam aqui na garganta, que chama aparelho hioide. Também são ossos esplâncnicos. O bovino também tem um osso esplâncnico no coração. Uma estrutura mais rígida, um osso mesmo, que fica lá no coração, ele é característico dessa espécie. Bem pequenininho, mas ou seja, esplâncnico está relacionado a órgãos. Beleza. A gente tem também com formas irregulares, que é os da coluna vertebral, tem formatos, não tem um padrão longo nem curto, ele tem pontas, projeções, são irregulares. E os ossos planos ou chatos, igual a escápula, né? Ele forma uma parede. Esses ossos estão escritos aí sesamoides,
Os sesamoides são os ossinhos bem pequenininhos, tem ali na região das falanges. E temos também os pneumáticos, igual a gente pega essa cabeça aqui de vaca, tá quebrado o osso nasal. Mas vocês observam que formam espaços aqui, né? Então, pneumo vem de ar. Então, quer dizer que passa ar nesses ossos. Então, osso frontal, que é esse osso da testa, não sei se vocês estão compreendendo aqui, o olho, né? Então, aqui é a região de testa, igual a gente, né? Tem osso pneumático, ele vamos dizer assim, cheio de espaços aéreos mesmo, que é para passagem de ar, para deixar essa cabeça mais leve. Porque se esses ossos fossem compactos, é complicado, né? Ia pesar demais. Então a gente tem muitos ossos pneumáticos aí na cabeça. Galinha também tem osso pneumático ali na região do fêmur, na região dos membros, né? Do úmero, para deixar ele mais leve para planar. Então, aqui são uma classificação de acordo com a forma e com a função do osso. Eu já te falei para vocês, né, a divisão em esqueleto de axial e apendicular e o splanchna, que eu acabei de falar agora. Tem o osso do pênis do cachorro também, né? A gente vai ver esse osso na parte reprodutor. Aqui está o número de ossos, ele varia de uma espécie para outra. Mas, por exemplo, coluna cervical são sempre 7. É claro que na galinha é diferente, né? Porque ela tem um pescoço mais comprido. Mas das espécies que a gente estuda, ela vai estar em torno de 7. E aí vai variando. Por exemplo, coluna torácica, né? Ela tem... Deixa eu vou mostrar aqui. Nessa classificação, eles colocaram costelas duplicadas, né? Por exemplo, o equino, ele tem 18 costelas. Então, de um lado do outro, né? No antímero do outro, deu 36. Já quando a gente pega bovino, já são 13 costelas. Significa que ele tem 13 vértebras torácicas. Já o equino tem 18 vértebras torácicas, porque cada costela vai articular com uma costela, com uma vértebra torácica. As lombares. Aí tem... Ele não colocou separando, né, na coluna. Mas na aula passada eu tinha mostrado um quadro que tinha os números, né, das costelas, das vértebras de cada parte da coluna. Mas enfim, aqui está um quadro só do número geral de ossos. Então, se a gente pega um equino, ele tem em torno de 200 ossos. Um cachorro tem em torno de 270 ossos. Isso varia também de uma raça para outra raça. Se a gente pega cachorro, sabe aqueles pugs? Aqueles bulldogs, que são mais espremidinhos, né, na coluna, é muito comum você pegar a vértebra lombar fusionada. Porque o melhoramento genético foi feito nele foi para espremer, né, a coluna. Então, acaba que nesse processo de seleção, houve uma fusão de vértebra lombar para estreitar, né, para encurtar mais o esqueleto axial. A gente tem essa variação de espécie. Professora? Sim. Na caixa torácica dos animais, existem costelas verdadeiras e costelas falsas como no ser humano? Mesmo jeito. Essas costelas falsas, a gente chama ela de costelas flutuantes. Acho que até aqui está falando nesse slide, olha, tá vendo aqui, ó, falsas, não se articulam diretamente com o externo. Aí as flutuantes fixadas apenas em vértebras, uma ou duas, são os últimos pares. E a verdadeira articula por cartilagem. Então, deixa eu pôr maior essa imagem desse esqueleto aqui de vaca para a gente compreender isso.
Então, aqui a gente tem, olha, costela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês estão vendo que ela tá articulando aqui com o externo é esse osso aqui mais ventral. Aí a gente tem essas últimas costelas aqui, ó, elas estão prende uma na outra aqui, mas elas se conectam com o externo, mas por cartilagem. Ela não vai diretamente no externo. Esse animal vai ter 13. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eles não esquematizaram as flutuantes aqui, né, nesse desenho. Vamos ver aquela do suíno. Também não, né? Mas elas ficam flutuando. Até que tem mulher que retira elas com a forma para ficar com a cintura mais fina. Aqui só tá falando das vértebras, mas não tá falando das costelas. Aqui tá falando, ó, vértebra, cavalo, lembra que eu falei? 18, bovino, os ruminantes, né? 13, suíno em torno de 14 a 15, cachorro também é 13. O humano tem 12. Mas é isso, as flutuantes ficam soltas. Aqui, ó, esse quadro é bacana, é aquele da comparação que eu estava falando com vocês, ó, cinturão torácico. A gente tem escápula, clavícula. Então, coracoide é porque tem a clavícula e aqui a gente, os animais a gente estuda só o gato, né? O cinturão pélvico é o ilho, isco, pubis e articulando com a coluna sacral, né? É o que a gente chama de quadril, chama de pelve. Beleza. Pessoal, esse quadro tá meio apagado, mas ele é do livro lá, que a gente que adotou, né? Que é dos animais de fazenda, depois vocês estudam. Ele tá falando das projeções e das depressões. Eu já tinha falado isso em outra parte da aula, mas é importante reiterar. O que se projeta é o que a gente está enxergando, é o que a gente palpa, é o que a gente examina. E depressão é que aprofunda. Lembra do olecrano, né? Que ele encaixa aqui na depressão do olecrano, né? E faz esse movimento de alavanca. Então a gente tem tanto projeções como depressões que se articulam com outro osso e também que não articulam. Então, se a gente tem aqui projeção, deixa eu colocar maior aqui, para ficar melhor para vocês enxergarem, uma projeção articular. Nós temos cabeça, côndilo, tróclea, faceta. O que não articula a gente chama de processo, tuberosidade. Igual, a tuberosidade eu falei hoje, a tuberosidade deltoide, que fica no úmero. Tubérculos, que tem no úmero. As espinhas eu falei, que são da coluna ali, né? Nós temos cristas, quando o saco tem crista. Os colos, que é aquela voltinha que tem ali na cabeça, igual a cabeça do fêmur, a cabeça do úmero, tem um colo. Já as depressões que se articulam, a gente tem fóvea, a cavidade glenoide, que é o que articula ali a escápula com o úmero. Depressão, a gente tem fossa, forames, o forame magno, que é o primeiro forame ali da coluna, né, vertebral, esse aqui dá para eu mostrar que eu tenho ele aqui na cabeça aqui.
Deixa eu colocar ele maior aqui. Então a gente pega aqui o crânio. Então, esse aqui é o forame magno. Aqui vai articular, ó a faceta aqui, vai articular com o osso da coluna cervical 1, que a gente chama de Atlas. Ele tem esse nome Atlas porque na mitologia o Atlas é aquele, né, aquele homem que carrega o planeta nas costas, né? Então, considera que a cabeça é o planeta, então o primeiro osso da coluna é o Atlas. E depois o áxis, ele vai encaixar no Atlas, tem um dente. Então a vértebra C2 também chama áxis. Depois não tem mais nome não, é tudo C3, C4, C5, C6, C7. São 7, não é, geralmente? Tirando a galinha que tem mais, tem uns 14 vértebras cervicais. Os outros que a gente estuda, tudo tem 7. Aí começa, torácica 1, torácica 2, torácica 3, aí depende. Se for cavalo, tem torácica 18. Se for bovino, torácica 13. Aí começa, lombar 1, lombar 2. E assim vai. O sacro é fundido um osso com o outro, então é uma placa só. Mas você vê os forames ali nos laterais, onde saem os nervos, né? Aí você tem sacral 1, sacral 2, sacral 3, mas elas, sacral 5, mas elas são fusionadas, é um bloco só de osso. E as vértebras coxígeas, ou caudais, que é a do rabo. Aí varia também de espécie para espécie. Tem, alguns animais têm várias, outros que não tem, igual o ser humano não tem, né? A gente tem cox, que é a fusão das vértebras coxígeas. Fica só um resquício, né? Aquela curvinha pequenininha. Pessoal, esse slide eu trago ele só para fazer um link com a aula de músculo que a gente vai ver na semana que vem. Então, quando chega no frigorífico, chega no açougue, a ideia é você cortar a carcaça para venda, né? Então eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia de locais onde faz esses cortes, né? Então, se a gente pega em cima, nós temos a carcaça de um bovino, né? A gente separa a parte de costelas ali a nível da quinto espaço intercostal, né? Aí você separa, né, a parte cranial da caudal. Então, onde tem esses riscos, são cortes que pode se fazer no açougue para venda. Coluna lombar, né? Você corta ali da linha do quadril, né, até o finalzinho ali, até o início de lombar. A gente tem a região aqui, está escrito ó, vazio, região da barriga, né? A gente tem o corte aqui, a fraldinha, né? O peito, também é outro corte que pode se fazer na carcaça. Aí você tem costela minga, não é? A ponta dessa costela. Enfim, eu vou explanar isso melhor na próxima aula, mas é só para vocês terem uma ideia de onde se pode serrar essa carcaça. Isso varia também de uma região para outra, de um país para outro. Tem preferência de cortes determinados de osso. Tem locais, por exemplo, aqui no Brasil, que toda a carne é vendida com osso. Em outros locais já não se aprecia o osso, né? Você retira o osso depois que vende o corte. Então é de preferência regional mesmo. Aí embaixo a gente tem o do suíno, onde são feitos cortes. Então, em suíno se aprecia muita costelinha. Então você corta boa parte ali dessas costelas, é um corte nobre, né? A suã do porco, que é a coluna desse porco, né? Tem a parte de lombo também, o próprio pernil. Então são formas que você vai se adequando, né, de acordo com a necessidade da região, dos pratos culinários para fazer os cortes na carcaça. Mas era isso que eu tinha para explanar com vocês. Para fechar, eu trago aqui uma frase do Guimarães Rosa. Gosto muito dessa frase. Eu quase que nada sei, mas desconfio de muitas coisas, né? Acho
que a ciência é isso. A gente vai trilhando os caminhos na descoberta e a gente percebe algumas vezes que a gente estava equivocado, que precisa mudar as estratégias para alcançar o conhecimento, né, que ele é amplo. E na ciência o conhecimento ele é restrito, se for para pensar. Se pensa hoje, pode mudar e amanhã já a gente se adequa, tá certo? É o que eu estava falando de melhoramento genético, né? Falei, tem raças de cachorro que a gente foi selecionando para ficar curto, que acaba que as vértebras se fusionaram. Será que isso é bom? Porque esses animais vão muito para cirurgia devido à dor na região lombar, né? Devido a essa fusão de ossos, prejudica ali na hora que o nervo sai. Então, até que ponto, né, esse melhoramento é pioramento? Tô só jogando um pulguinho aqui atrás da orelha para vocês se questionarem. Beleza.